Meus irmãos, eu quero compartilhar com vocês uma mensagem a respeito de duas palavras: julgamento e preconceito. O inimigo vem confundindo a mente de muita gente por causa destas duas palavras: julgamento e preconceito, isso mesmo. Hoje em dia, se você divulga a palavra de Deus, logo você vai ser chamado de preconceituoso. Se você chama alguém que está divulgando a palavra de Deus de acordo com o que está escrito na Bíblia, você chama alguém assim de preconceituoso, você está chamando o próprio Deus de preconceituoso. E isso é grave. Vou dar aqui um exemplo. Se você chega para alguém e diz: o adultério te levará ao inferno. Se você não parar já com isso e aceitar Jesus Cristo em sua vida como o único Salvador, isso te levará ao inferno. Roubar te levará ao inferno, se você não se arrepender e parar já com isso. A homossexualidade te levará ao inferno, se você não parar já com isso e aceitar Jesus Cristo em sua vida como o único e eterno Salvador, isso te levará ao inferno. A adoração de imagens te levará ao inferno. Se você não parar já com isso, se voltar para Jesus Cristo e adorar somente a Jesus Cristo, isso te levará ao inferno. Jesus Cristo é o nosso único intercessor diante de Deus. Se você está dobrando os joelhos perante uma imagem, pedindo a um santo para interceder por você, você está perdendo o seu tempo. Isso não vai acontecer. O único digno de entrar no Santo dos Santos e interceder por nós diante de Deus, o único digno de entrar no tabernáculo de Deus no céu é Jesus Cristo. Jesus Cristo foi o único que deu a vida por amor a nós. Muitos profetas e apóstolos, muitos outros santos que morreram por divulgar a palavra de Deus, eles fizeram isso por amor, sim. Mas eles fizeram isso porque eles sabiam que teriam a recompensa deles. Eles sabiam que Deus os recompensaria com a vida eterna. Mas Jesus Cristo não. Jesus Cristo já tinha a vida eterna dele garantida, porque ele já existia ao lado de Deus antes do início do mundo. Jesus Cristo não fez isso por nenhuma recompensa, porque ele já tinha tudo o que ele precisava. A vida eterna. Ele deixou a glória dele no céu, deixou a eternidade no céu e veio entregar a vida por amor a nós. Por isso, Jesus Cristo se tornou o nosso único intercessor. A única forma de termos a oportunidade de herdarmos a vida eterna é nos arrependendo dos nossos pecados. Você vai pedir a um santo para interceder por você? Assim seria muito fácil. Muitos pecar, fazer o que quer. E depois um santo vai lá diante de Deus, intercede por a pessoa, e a pessoa vai para o céu. Aí o céu é cheio de pecadores. Ora, o Satanás foi expulso do céu porque pecou. Ele e os anjos que desobedeceram a Deus, que ouviram a Satanás. Os que pecaram no céu foram expulsos de lá e Deus vai querer pecador de novo lá. Aí você vai dizer: mas todos pecamos. Sim, todos somos pecadores, mas o que é que eu estou dizendo? Os arrependidos, os que aceitarem Jesus Cristo, é que terão a oportunidade de entrar no reino de Deus. Porque Jesus Cristo disse que quando você se arrepende, Deus, ele apaga o seu passado, ele esquece aquilo que você fez, você torna-se uma nova criatura. Mas se você divulga a mensagem de Deus desta forma, logo, logo você vai ser chamado de preconceituoso. Ah, você está me julgando. Quem é você para me julgar? Outro exemplo, as exposições vergonhosas que aconteceram em nosso país nos últimos dias. Será que eu dizendo que aquilo é errado, é uma falta de respeito às nossas crianças, um incentivo à pedofilia, uma falta de respeito às famílias? Será que eu dizendo que isso desagrada totalmente a Deus, que essas pessoas que fizeram isso, se não se arrependerem disso e se voltarem para Jesus Cristo, elas serão condenadas por Deus, porque quem vai condenar é Deus. Será que eu dizendo isso estou sendo preconceituoso? Será que eu estou julgando elas? É lógico que não, mas para estas pessoas que fizeram isso, eu estou sendo preconceituoso. Para quem apoia o erro, eu estou sendo preconceituoso.
E julgamento, você quer ver aqui um exemplo de julgamento? O que é julgamento? Eu vou dar aqui um exemplo a vocês. Está em João 8. Pegue a sua Bíblia e acompanhe, antes de você me criticar e dizer que eu estou errado. Me critique de acordo com a palavra, de acordo com o que está escrito na Bíblia. Não venha me criticar de acordo com opiniões de natureza humana. O que importa é o que Deus diz, é o que diz a Bíblia. Se você provar que eu estou errado de acordo com o que está escrito na Bíblia, aí tudo bem, eu vou aceitar. Agora, se você não conseguir me provar de acordo com a Bíblia, o errado é você, então. O que eu estou dizendo aqui também, você pode acompanhar em Romanos, capítulo 1, leia do 23 ao 27. Mas vamos lá que eu vou dar um exemplo de julgamento a vocês. Como eu disse, está em João 8, vou ler do 1 ao 11. Jesus, porém, voltou para o Monte das Oliveiras. Mas no outro dia de manhã bem cedo estava de volta no templo. Logo se reuniu uma multidão e ele se assentou para falar a eles. Quando estava falando, os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério e a colocaram diante da multidão. Mestre, disseram a Jesus, esta mulher foi surpreendida no próprio ato de adultério. A lei de Moisés, que na verdade é a lei de Deus, Moisés não fez, não inventou nenhuma lei. Toda a lei foi dada por Deus a Moisés. Tudo que Moisés fazia era de acordo com a lei que Deus o deu. Mas vamos continuar assim. De acordo com a lei de Moisés, ela tem que ser apedrejada. E o Senhor que diz? Eles estavam procurando apanhar Jesus, dizendo alguma coisa que pudessem usar contra ele. Alguma coisa que pudessem condenar Jesus, como assim o fizeram. Mas Jesus se inclinou e escrevia na areia com o dedo. Como eles continuaram a fazer a mesma pergunta, ele se levantou e disse, quem de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a tirar uma pedra nela. Ora, Jesus Cristo resumia tudo em pequenas frases. Isso aqui que ele diz, quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra nela, não foi em vão. É porque para que você possa cumprir a lei, você não pode ter nenhum pecado. Se algum desses fariseus não tivesse pecado algum, ele poderia cumprir a lei. Se você diz, eu sigo a lei de Deus, eu sigo os mandamentos de Deus, você já está pecando, você está condenando a você mesmo. Sabe por quê? Porque Deus disse o seguinte, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Isso quer dizer que nenhum de nós temos condições de cumprir a lei de Deus. Nenhum. Mas então, e agora o que faremos? Jesus Cristo, ele veio e cumpriu a lei em nosso lugar. Não para nos libertar da lei, como muitos pensam. Não é bem assim. Jesus Cristo veio cumprir a lei em nosso lugar para nos dar a oportunidade de nos arrependermos dos nossos pecados e cumprirmos a lei de livre e espontânea vontade. Porque são esses que Deus quer no reino do céu, aqueles que cumprem a lei de livre e espontânea vontade. Porque os fariseus cumpriam a lei por obrigação. Quando cumpriam? Jesus resumiu toda a lei em 2 mandamentos. Amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu ser, sobre todas as coisas. E ao próximo como a você mesmo. Por que ele resumiu a lei nesses mandamentos? Olha, de forma muito inteligente, ele quis dizer o seguinte, se você ama a Deus, você obedece a Deus, você cumpre a lei de Deus. Se você ama o próximo como a você mesmo, você não vai fazer mal ao próximo. Se você ama como a você mesmo, você vai fazer mal a você mesmo. Você não vai roubar, matar o seu próximo, cobiçar a mulher do seu próximo. Se você ama a Deus sobre todas as coisas, você vai saber que adorar a imagem é errado. Entendeu? Então aí, aquele que se arrepende dos seus pecados e aceita Jesus Cristo como o único Salvador, ele agora cumpre a lei de livre e espontânea vontade. Ele não faz o mal porque ele sabe que é errado. Ele não vai
desobedecer a Deus porque ele sabe que é errado. São estes os adoradores que Deus quer. Mas vamos continuar lendo aqui. Depois de Jesus ter dado essa resposta a eles, vou ler agora o 8. Depois abaixou-se de novo e voltou a escrever na areia. Quando ouviram isso, foram saindo um a um, começando pelos mais idosos, até que deixaram Jesus e a mulher sozinhos. Então Jesus se ergueu novamente e perguntou a ela: Mulher, onde estão seus acusadores? Nenhum deles condenou você. Eu também não a condeno. O inimigo também tem enganado a muitos por causa desta frase que o Senhor Jesus Cristo disse: Eu também não a condeno. Jesus dizendo isso, ele quis dizer que todos estão livres de uma condenação? Então todos agora podem pecar, que ninguém será condenado? Claro que não foi isso que ele quis dizer. Olha o que ele diz em seguida: Vá e não peque mais. Ele perdoou ela naquele momento, mas ele disse: vai e não peque mais. Se ela continuar a pecar, de nada adiantou. Se ela continuar a pecar, todos os pecados dela voltaram. Naquele momento ela foi perdoada. Quando Jesus Cristo disse: eu também não a condeno, preste atenção, ele quis dizer o seguinte: se eu, que não tenho pecado, não condenei, ensinei, perdoei, então vocês têm que fazer o mesmo. Aquele que te faz o mal, você não pode desejar o mal, querer condenar. Você tem que ensinar, perdoar. Se ele que não tinha pecado não condenou, nós que somos pecadores não podemos condenar. Veja a diferença. O Jesus humano, ele não veio para condenar. Ele mesmo disse: eu não vim para perder, eu vim para ganhar. Ele não veio para condenar, ele veio para ensinar. Mas ensinar o quê? A ficarmos livres de uma possível condenação. Ele veio nos ensinar como, o que temos que fazer para alcançarmos a vida eterna. O Jesus humano veio para ensinar, mas o Jesus espiritual virá para julgar. Ele deixou isso bem claro. Jesus, ele ressuscitou, voltou aos céus e agora ele é espiritual. Ele está sentado ao lado do Pai, é um trono poderoso e glorioso entre os querubins, de onde virá julgar os vivos e os mortos. Ele mesmo afirmou isso. O Jesus espiritual virá para julgar, não se engane. Você quer ver uma prova disso aqui? Você que acha que Jesus Cristo não julga ninguém? Eu mesmo li uma frase uma vez, um comentário de um jovem, que ele disse o seguinte: Jesus é só amor e não julga ninguém. Jesus é só amor, mas Jesus é juiz. Meus irmãos, que sentido faria Jesus Cristo vir, ser crucificado, morto, pregado em uma cruz, para nos ensinar o que é certo e o que é errado, se ele não vai julgar? Então não precisaria ele ter vindo. Ensinar para quê, se ele não vai julgar? Ele teria feito tudo em vão. Olha, veja aí, abra sua Bíblia aí em João 3,18. Abra sua Bíblia e acompanhe, antes de me criticar, antes de dizer que eu estou errado. João 3,18. Não há condenação reservada para aqueles que creem nele como Salvador, mas aqueles que não creem nele já estão condenados por não crerem no Filho único de Deus. Aí muitos dizem assim: mas eu também creio, eu também sou crente. Crente é aquele que crê. Será que é mesmo? Será que crente é aquele que crê? Ora, o demônio é o maior crente. Isso mesmo. O demônio, ele crê em Deus, mas ele já está condenado, ele não tem mais salvação. Por que ele está condenado? Porque pecou, porque desobedeceu a Deus. Aí você diz: eu também sou crente.
O que é que Jesus Cristo disse para essas pessoas? Aquele que crê em mim, ouve a minha palavra e põe em prática. A fé sem a obra é morta, meu irmão. Você está praticando a palavra de Deus? Você que diz que crê? Se você crê em Deus, você tem que ouvir a palavra e praticar tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo ensinou. Você tem que se afastar das tentações do mundo, dos roubos, dos assassinatos, do adultério, da homossexualidade, da adoração de imagens e muitos outros pecados, que estes não são os únicos pecados. Do alcoolismo. Todo pecado é pecado. Se você crê em Deus, você tem que realizar a obra. Agora, se você crê e continua no erro, fazendo aquilo que é errado, então você está condenando a você mesmo quando você diz: eu também creio, eu também sou crente. Mas vamos lá. Vamos agora a João 5, 22 ao 25. Você que diz que Jesus Cristo não condena ninguém. Que Jesus Cristo não vai julgar ninguém. E o Pai não julga ninguém. Estou aqui em João 22, 5, 22. E o Pai não julga ninguém, pois deixou todo o julgamento ao Filho. Quem é o Filho? Jesus Cristo. 23. A fim de que todos honrem o Filho tal como honram o Pai. Mas se vocês recusam honrar o Filho, que ele enviou a vocês, então é certo que não estão honrando o Pai. Eu digo sinceramente a vocês, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e jamais será condenado, que ouve a minha palavra e põe em prática. Mas já passou da morte para a vida. Agora vamos para o 25. E eu declaro solenemente que está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que ouvirem viverão. E aí, você ainda tem dúvida se Jesus Cristo julga ou não julga? Se você tem dúvida, vá agora em Lucas 16, 19 ao 31. Leia do 19 até o 31. E veja para onde vai essas pessoas que dizem que Jesus Cristo não julga ninguém, que chama a palavra de Deus de preconceituosa, que quando ouve a palavra de Deus diz: ah, você está me julgando. Vá lá e veja para onde vai essas pessoas. Para onde vão aqueles que não se arrependem dos seus pecados. Para onde vão aqueles que fazem pouco da palavra de Deus, que zombam da palavra de Deus, que riem daqueles que divulgam a palavra de Deus, daqueles que sofrem por divulgar a palavra de Deus, porque tem muitos missionários aí em países sendo condenados à morte por divulgar a palavra de Deus, e ainda tem muitos que zombam dos evangélicos. Vá lá e veja para onde vão essas pessoas. Aqueles que lêem a Bíblia, mas não procuram entender, leem, mas só seguem aquilo que manda o seu coração, os desejos da sua própria natureza. Lê o que está escrito, mas não procura esforçar-se para seguir. Vá lá em Lucas 16, 19 ao 31. Meus irmãos, eu não estou aqui me fazendo melhor do que ninguém. Não estou dizendo que minha fé é maior do que a sua. O objetivo desta mensagem não foi discriminar ninguém. Não foi ser preconceituoso de hipótese alguma. Mas sim é aconselhar os irmãos a aceitarem Jesus Cristo, a entregar suas vidas para Jesus Cristo, para que possam assim ter a oportunidade de encontrar descanso para suas almas após esta vida. Obrigado a você que ouviu esta mensagem até o final. Vamos agora fechar nossos olhos, levar nossos pensamentos a Deus e fazer uma oração. Meu Deus, obrigado pela oportunidade que o Senhor me deu de divulgar esta mensagem, por mais um dia de vida, meu Deus. Obrigado pela oportunidade que o Senhor está me dando de me arrepender dos meus pecados mais uma vez. Tome em tuas mãos, meu Deus. Tome em tuas mãos a pessoa que ouviu esta mensagem com paciência até o final, meu Pai. Dai do teu entendimento a esta pessoa, meu Deus.
Livra-o de todo mal, de todo engano de Satanás, de toda enfermidade, meu Pai. Toma em tuas mãos também a minha vida e de minha família, meu Deus. Dai-nos do teu entendimento. Dá-me a oportunidade, meu Deus, de divulgar com mais sabedoria a tua palavra. Toma em tuas mãos o nosso país, meu Deus. Toma em tuas mãos, meu Deus, estes políticos ambiciosos, que estão tirando os recursos do país para o seu próprio bem-estar. Toma eles em tuas mãos e disciplina-os de acordo com a tua vontade, Santo Deus. Eu te peço, meu Deus, em nome do teu Filho amado Senhor Jesus Cristo, o nosso único intercessor diante de ti, meu Deus, que está sentado à tua direita, em um trono poderoso, glorioso e eterno entre os querubins. Obrigado, Santo Deus.